Este é o Sempre em Movimento, o seu podcast sobre saúde e inovação. A cada episódio, um novo olhar com diferentes especialistas do setor. Venha com a gente aprender e, é claro, se inspirar. Olá, vamos dar início ao nosso videocast e hoje vamos ter a presença ilustre de Dr. Renato Vieira. O Renato Vieira, esse videocast é uma forma da gente falar um pouco sobre inovação, sobre os desafios do sistema de saúde, sobre novas tecnologias, e a ideia é um pouco da gente discutir abertamente. Aqui não tem restrição, aqui nós vamos falar um pouco de tudo e tentar entender um pouco. Você é uma pessoa experiente, já passou por várias entidades aí, na BP, no São Camilo, e em outras entidades, fazendo um trabalho brilhante. Eu gostaria primeiro que você se apresentasse um pouco mais, para depois começar a fazer as nossas perguntas desafiadoras dessa tarde. Bom, prazer, Branco, prazer a quem está nos assistindo também, obrigado aí pela audiência. Meu nome é Renato Vieira, eu sou médico, psiquiatra de formação, desde 2008 atuo na gestão, já atuei tanto em hospital público como em hospitais privados, né? Atuei no Hospital São Camilo, na Rede São Camilo, em Santana, na Beneficência Portuguesa, onde eu fiquei quase 9 anos, e no Hospital Infantil Sabará também, né, esses dois últimos como diretor técnico. E sempre essa questão da tecnologia é um momento que a gente vive na saúde muito, muito excitante, porque sempre foi uma promessa. E agora o recurso é maior do que a nossa criatividade, né? É tudo uma questão agora da gente pôr as coisas em ordem para poder começar a usar com segurança. Muito bem, então vamos conversar um pouco. Será que essa transformação digital que passa o mundo hoje, se a gente falasse em 1995, que toda a nossa vida estaria na palma da nossa mão, nossa agenda, banco, conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, estando no Brasil, ela estando lá em Moçambique, falando ao vivo. Ninguém diria. Essa transformação digital é espetacular. E uma das ferramentas dessa transformação digital é a inteligência artificial. A inteligência artificial é um fenômeno que parece que a velocidade como ela está surgindo, ela é muito maior do que foi com a internet, né? Mas, ao mesmo tempo, chama a atenção. Será que a IA vai ter impacto na segurança do paciente, doutor Renato? Olha, Branco, eu não tenho dúvida. Vai ter impacto e vai ser enorme. E isso por vários motivos, né? O primeiro, e esse eu acho que talvez seja uma das coisas que a gente tem que ter muito em mente, é que qualquer avaliação que a gente faz da IA hoje, ela é parcial e temporariamente limitada. Assim, a ideia da inteligência artificial, o arcabouço matemático dela é um arcabouço antigo, né? Desde a década de 50 que se percebeu que matrizes algébricas conseguem ser treinadas em cima de respostas previsíveis. E você consegue fazer com que entre um input e um output você consiga ter um arcabouço matemático que começa a gerar previsão, que começa a gerar memória de um treinamento que eventualmente você tenha dado para isso. Mas você não tinha nem o dado e nem o poder computacional. E ao longo aí desses 70 anos, vamos chamar assim, né, entre a matemática da IA e a execução da IA, o custo da informática despenca numa velocidade brutal, né? Quer dizer, talvez as duas coisas que mais despencaram em custo, se a gente for olhar um pouco ao longo aí desses últimos 30 anos, foi poder de processamento e
o custo de análise genômica, que também é outra coisa que você vê uma velocidade de queda muito grande. E, paralelo a isso, né, com maior poder computacional, você começou a ver que viver deixa rastro. Então, você começa a ter dados da vida natural das pessoas, além dos próprios dados clínicos, né? Os hospitais começam a ter prontuário eletrônico, você começa a ter toda uma discussão de interoperabilidade, você começa a ter um conceito mais bem fundamentado de data lake, você vê empresas especializadas em fazer esses ambientes em nuvem, facilitando, né? Hoje você compra poder de processamento conforme você usa. Você não precisa investir num maquinário pesado, como talvez se fizesse antigamente. Então, essa ascensão do poder computacional e do dado começa a levar a gente para um patamar, eu diria hoje, eu falei brincando, né, que a gente tem mais tecnologia do que a gente sabe usar, porque, de fato, num estralo muito rápido em termos de velocidade de transformação, a gente hoje tem mais tecnologia do que tem protocolo. Então, a gente tem uma telemedicina mais ou menos robusta, tem device, a gente tem a capacidade de ver à distância como o aparelho de um marca-passo do paciente está se comportando, mas a gente não tem treinamento nenhum para ver o que a gente faz com o dado real-time. Então, a gente cai em desespero às vezes, né? Quer dizer, a frequência cardíaca de um paciente que usa um smartwatch, ela é verificada em tempo integral. A gente nunca fez isso na medicina. A gente não aprendeu medicina vendo dados em tempo integral. E acho que agora tem um momento que é o mais difícil para mim da adoção, que é justamente criar o conhecimento clínico dessa nova semiologia. E aí acho que tem um termo muito importante, Branco, que é o fenótipo digital, né? A gente sempre trabalhou o fenótipo biológico nosso, mas a gente também tem um fenótipo digital. Os nossos aparelhos de telefone celular coletam informações nossas sobre quantas vezes eu uso, qual é o meu deslocamento, se eu estou fazendo atividade física ou não, qual que é a minha frequência cardíaca. Com alguns aparelhos você consegue ver outras coisas também, mas a gente ainda não aprendeu a semiologia digital. A gente está construindo essa semiologia digital nesse momento. Mas eu particularmente acho, e baseado até nas pequenas experiências que a gente vê as instituições fazendo, várias instituições estão experimentando essa questão da tecnologia sem entender muito aonde isso vai parar, mas sabendo que começar é importante, né? Então, eu diria com toda tranquilidade que uma instituição hoje que não está experimentando, não precisa ser um uso em larga escala, não precisa ser uma reviravolta, mas quem não está experimentando, corra para experimentar. É interessante isso que você fala, né? O impacto será muito grande, não tenho a menor dúvida, né? Mas será que o nosso sistema de saúde, que é um sistema de saúde analógico, enquanto a maioria das práticas hoje poderiam ser digitais, quando eu olho o relatório, um paper recente do Sindosp sobre uma pesquisa sobre o uso da IA no Brasil, eu vou pegar só o dado de análise de dados, tanto da quem paga a conta só usa 19%, e os hospitais 11%. Então, nós temos uma janela só para analisar dado, para conhecer um pouco qual é o perfil do seu doente, de onde ele veio, o que está impactando mais na sua conta hospitalar, no seu sistema, e a gente não utiliza muito esse dado ainda, a gente não está preparado. E o desafio talvez seja mesmo do capitalismo, né? Que as ferramentas muitas vezes vêm com custo muito alto, sempre agregando mais e mais. Qualquer coisa que você faça no prontuário eletrônico vai agregar mais valor. Mas só para retomar a questão, eu acho que hoje tem uma coisa que de alto impacto na segurança do paciente com a IA,
eu posso desenvolver rapidamente algoritmo que eu identifico reconciliação medicamentosa e faça a correção de dose. Isso teria um impacto enorme, muito simples, fácil de desenvolver. Eu quero tentar ver se hoje os grandes players aí dos softwares dos RP que hoje atuam nos hospitais abrem para se fazer isso, que é uma coisa extremamente simples de fazer hoje. O que você acha disso? Estou sonhando? Estou muito distante da realidade? Tá, não, Branco, nunca. Na verdade, o que você fala eu acho que fotografa a etapa que a gente está, né? A gente tem o dado, mas não analisa. A gente tem ferramentas. Eu não estou falando só da IA generativa, estou falando da IA clássica mesmo, aquela que é capaz de, em cima de dado, fazer uma predição. Não precisa gerar um texto, não precisa gerar uma imagem, mas ela faz uma boa predição. E aí você vê que a gente não está culturalmente preparado para isso. Então, usando um pouco o exemplo, né, tem algumas IAs no mercado para detecção de deterioração clínica. Alguns hospitais adotaram tudo, não vou citar nome para não... Quando você faz uma predição, você tem um falso positivo e um falso negativo. E, às vezes, o falso positivo, quando você quer não comer bola, ele pode acontecer. Então, você vê muito ainda essa exaustão de alarme, porque a gente ainda não aprendeu ainda a integrar toda essa ferramenta naquele dia a dia do beira-leito. E ainda, quando a gente tem ainda a possibilidade de poupar o nosso trabalho, a gente não confia, né? Porque quando você fala, por exemplo, olha, por que não deixar para uma IA fazer ajuste de dose e reconciliar? Né? Ela olha no prontuário, pergunta para o paciente, se necessário for, por que se ele ainda toma remédio X, ou ela percebe que ele tem uma creatinina, que ele tem uma insuficiência renal em andamento e já corrige a vancocinemia, por exemplo, né? Você tem um input bastante previsível para poder confiar numa IA. Mas a gente ainda tem a cabeça ainda que é uma cabeça, é interessante, porque a gente fala assim, não, mas isso é segurança do paciente. Eu não posso confiar num agente. No agente que eu digo, num agente de inteligência artificial, né? É um conceito interessante. Mas a gente também não enxerga a quantidade de vezes que a gente come bola e não faz as coisas que devia ser feita. Então, eu acho que a gente está nesse estágio que a gente tem mais tecnologia do que o que a gente usa e do que a gente tem coragem de usar e do que a gente tem, inclusive, capacidade de usar. E é um estágio interessante, porque lembra, na minha opinião, Revolução Industrial. Né? Você tem o tear automático, mas aí você começa aquelas paranoias. Ele vai destruir a sociedade, vai gerar tanta abundância que ninguém mais vai saber o que vai fazer com a própria vida. Vai gerar um sistema... Eu não estou minimizando esses aspectos que a gente tem que discutir, tem que discutir seriamente. Né? Hoje se discute, por exemplo, ética de IA. Se a IA tomar uma decisão de um dilema ético, você tem um ventilador para fornecer para 2 pacientes. Você tem que tomar a decisão para quem vai. Ou ela erra na decisão e o paciente tem um evento adverso. Né? Isso aí a gente vai ter que discutir. Mas a gente não pode esquecer que toda transformação dessa escala, e a transformação, eu acho que pode ser comparada ao que foi a Revolução Industrial. A gente vai mudar a nossa relação com o trabalho, vai mudar a nossa forma de se relacionar com a máquina, com o modo de produção. Enfim, eu só perdi a ingenuidade de achar que a desigualdade acaba. Eu acho que a gente já passou revolução demais ao longo desses milhares de anos para acreditar que o poder vai deslocar das mãos daqueles que têm o poder, sabe? Talvez passe de mão de um para o outro, mas eu acho que vai mudar muito, viu, Branco? Eu entendo, por exemplo, nós tivemos um
uma ferramenta de identificação de sepsis, né, já aprovada pelo FDA. Isso é realmente revolucionário. Mas o custo para implementar e o custo para se fazer isso chegar na ponta em todos os lugares é talvez o maior desafio. A gente vê que mesmo a própria internet, ela não foi ainda, ela não está sendo plenamente usada pela sociedade, nem pelos hospitais. A gente tem muitos hospitais ainda que ainda está brigando pelo Wi-Fi, de um sistema que funcione. Então, esse é um dos grandes desafios. Recentemente, eu li um livro bem interessante de co-inteligência. É um estudioso aí que ele fala um pouco. E ele falou, quando ele, no começo da Revolução Industrial, quando eles falavam que iam chegar a melhorar em 80%, 100% da produtividade do ser humano, quando eles foram olhar numa fábrica lá, isso não aumentou nem 20%. Então, o impacto disso, a gente às vezes é muito otimista, mas nós temos que ter algum pulo do gato para transformar isso realmente numa coisa que mude os dados que são os piores da saúde hoje. Por exemplo, 10% das pessoas sofrem eventos adversos, você gasta 15% do dinheiro que entra no hospital para tratar esses eventos adversos, e você tem 35% de desperdício. Essa transformação digital pode mudar isso, dar uma virada de chave na saúde. Mas será que nossos dirigentes, será que as pessoas entendem isso nesse momento? O sistema de saúde, acho que ele está muito voltado recentemente, né, tanto o público, mas o privado também, para a sobrevivência imediata, né? Então, você vê um eclipse do pensamento de longo prazo, e isso é uma coisa perigosa quando você tem tecnologias emergindo que impactam muito o longo prazo. A tua percepção, acho que é corretíssima, Branco. Assim, se a gente não se debruçar na questão de como eu transformo esse poder tecnológico para poder fazer, sim, uma revolução, aumentando a segurança do paciente, a gente, de fato, vai ficar patinando. E aqui é interessante, né? Se eu não me engano, o plano de ação global da Organização Mundial de Saúde e Segurança do Paciente, eu acho que ele é de 21. É 21 ou 22, não me lembro exatamente. 21, né? Ele vai de 21 a 30. E uma das diretrizes que eles põem, e eu achei muito interessante, eles não saíram falando, eles falam lá em inteligência artificial como uma possível ferramenta, mas eles fazem um estímulo, a diretriz propriamente dita, é para os hospitais se digitalizarem. Ou seja, não adianta você falar em ferramentas maravilhosas se aciona o nefro ligando para ele, ele vem e anota num papel de pão, ou se, porque a gente também tem uma outra coisa que é interessante, né? Muito do que a gente faz em prontuário eletrônico é simplesmente um papel de luxo, né? É um papel virtual, você anota, aquilo não tem acionamento de gatilho nenhum, então ele põe lá que o paciente precisa retirar o remédio em 3 dias, mas ninguém lê, então ninguém retira. Então você ainda tem um caminho de configurar o básico que pode ser feito para melhoria da segurança. Mas a gente... Essa questão do tempo, Branco, eu acho que é uma coisa que me chama a atenção. Por mais que eu acho que a Revolução Industrial, aqui voltando lá atrás, até porque a gente só consegue pensar baseado em exemplo da história, né? É algo absolutamente novo, está se discutindo com muita seriedade. O pessoal da OpenAI, que não é a única inteligência artificial, tem uma coisa de custo aqui, que eu quero fazer uma observação. Você vê o pessoal da OpenAI como meta, colocando chegar na inteligência artificial geral, em até 5 anos, né? Ou seja, uma grande inteligência que é o engenheiro, que é o médico, que é o agente que você quiser, tudo na mesma
plataforma. Mas, se a gente olhar um pouquinho a Revolução Industrial, ela manteve problemas sociais, ela não foi a panaceia de tudo, mas, no todo, a humanidade melhorou muito depois dela. E ainda que a desigualdade seja um problema eterno, né? Acho que desde a organização lá do Neolítico, a gente sempre teve quem tem acesso e quem não tem acesso. Mas fazer uma avaliação de uma tecnologia nascente no curto prazo é muito difícil. Você até vai ter uma decepção grande, mas põe isso em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos. A gente está falando em IA generativa há 2 anos, né? 2, 3 anos no máximo. Então, é muito rápido, é muito rápido. E a questão do custo, Branco, você tem razão, né? Você pega a IA aprovada para detecção de sepse pelo FDA, é caro, mas você começa a ter uns lampejos. Essa questão, por exemplo, do preço é o que se falava em genômica há 15 anos atrás. Ah, não, isso aqui é inacessível, ninguém vai ter acesso a isso. Eu vejo como uma sacudida muito importante no mundo da IA o DeepSeek, né, a IA chinesa. Sim. E não pelo fato, porque é interessante rede social, né? Saiu um bando de testes mostrando que ela era inferior ao ChatGPT. E até eles nunca falaram que eram superiores, eles falaram que chegaram bem perto do ChatGPT. O ponto central ali não era isso. E também não é que se eles custaram 6 milhões para treinar o sistema ou 100 milhões, que nem tem a discussão. O ponto central dessa questão do DeepSeek é o seguinte: quando você faz uma pergunta para o ChatGPT, o teu computador manda uma mensagem para um servidor, o servidor lá do ChatGPT, vamos imaginar que é um só em um lugar específico, processa, dá a resposta e te envia a resposta. Todo o processamento é no modelo deles que você não tem acesso, é uma caixa preta. Quando uma empresa, com um custo aparentemente bem menor, pode não ter sido tão menor que nem eles anunciaram no primeiro dia, como está tendo alguma discussão no momento. Quando elas fazem você poder, e juro, é simples, você pega um tutorial de 4 a 5 minutos, você consegue dar o download no modelo deles. Você baixa no teu computador e você altera tudo. Ah, não, ele tem censura da Praça Celestial da China. Você altera. Isso aponta, Branco, por um caminho que talvez não seja tão caro. Talvez não vai passar por processadores e processadores. Talvez vai passar por softwares que já chegaram em nível de desempenho que viabiliza a tecnologia mais barata, né? Então você já tem você consegue resolver muita coisa no modelo atual do DeepSeek, que acabou de ser lançado. Então, eu particularmente tenho uma impressão de que ela vai ficar mais barata. O que eu acho que demora para mudar é a nossa mentalidade. A gente foi treinado num modelo de ciência que é a medicina baseada em evidência, que desde que eu pisei na faculdade, todos nós temos o ensaio clínico como um padrão metodológico importante e a meta-análise como um padrão ouro. Quando você começa a olhar Big Data, o modo como a inteligência artificial produz conhecimento, esses algoritmos não fizeram ensaio clínico, eles fizeram observação naturalística grande para chegar às conclusões que eles têm. E aí a gente tem um choque de modelo de ciência. A gente, profissional de saúde, tem um modelo de ciência e de treinamento, mas o modo de produção de conhecimento associado à IA é outro.
E aí a gente vai demorar, e aí eu acho que a gente vai se atrasar, e aí eu acho que a saúde tem um risco, se a gente não investir pesado nisso, na questão da educação, do teste, da literacidade digital, arriscar um pouco mais, claro que com colchões éticos importantes. Aí eu acho que a saúde tem o risco de realmente ficar para trás, né? De você ir num banco, de você ir num restaurante e ter toda a tua experiência digitalizada, mas quando você vai no pronto-socorro é alguém que tem que pôr o manguito para medir tua pressão. E com toda os riscos de informação que isso tem. Então, a minha percepção é que o grande entrave não vai ser custo. O grande entrave é nosso modelo de trabalho e a dificuldade que a gente tem como profissional de mudar o referencial científico que a gente usa. Que eu até entendo que a gente faz isso porque a gente é responsável. Eu também não quero usar uma coisa que, putz, eu nunca usei. É uma caixa preta, né? A inteligência artificial é uma caixa preta, mas eu acho que a gente vai correr o risco de ficar dinossauro se a gente não se experimentar um pouco mais, Branco. Isso é bastante interessante. Eu acho que a DeepSeek é um modelo revolucionário, porque ela é aberta, né? Ela realmente tocou em alguns pontos. O custo, ela toca, pode ser apenas uma guerra comercial para mostrar que é possível fazer isso, para ver onde o capitalismo vence, né? Porque, na verdade, toda a tecnologia hoje é uma disputa, né, para ver como o capitalismo vai se reinventar, né? O capitalismo tem essa característica. Ele se reinventa, né? E é bastante interessante que a gente precisa entender o dado, né? Eu acho que o que falta para a saúde, o que falta para muitas pessoas é a questão do pensamento crítico. Quando a gente viu lá o Trump assumindo com todos os bilionários da tecnologia ao lado dele, alguém foi lá e disse assim: vamos olhar quanto contribui a tecnologia no produto interno bruto dos Estados Unidos. 3%. Então, a gente precisa entender, e a saúde precisa trabalhar um pouco mais o pensamento crítico. Quando a gente fala de um protocolo de, por exemplo, de prevenção de tromboembolismo venoso e que o hospital fica satisfeito porque conseguiu estar conforme 80%, é um número horrível, porque uma TEV, um tromboembolismo, uma embolia pulmonar, 25% abre com morte súbita. E eu ainda tenho resistência e tenho todo um modelo de achar que está normal aquilo, porque meu pensamento crítico dentro do sistema é muito ruim. Eu aceito quase tudo. Eu aceito paradigmas que estão ultrapassados, que só o médico pode decidir. Eu acho que isso vai acabar entrando num conflito um pouco com a IA, porque nós vamos tocar num paradigma muito grande na formação do profissional, no imaginário popular. E assim, isso vai ser um conflito bastante interessante de observar, mas eu acho que o que vai nos diferenciar é se a gente tiver um pensamento crítico de olhar para dentro da saúde e olhar como essa tecnologia vai impactar no sistema. Perfeito, Branco. E assim, né? Se você for olhar o potencial que a tecnologia tem, não é substituir o profissional. O dia que eu for discutir o meu tratamento oncológico, em algum momento da vida, né, 1/3 das pessoas vão ter que discutir o tratamento, eu quero alguém que olhe no meu olho e que diga assim: Renato, vou ser muito sincero, para você eu faria isso, porque, puxa, você tem tua família para aproveitar, então vamos tentar um tratamento mais leve. Essa decisão que envolve autonomia e que envolve moral no sentido de costumes, né? Ela não é transferível para uma máquina. Eu jamais vou conseguir, eu pelo menos acho, discutir moralidade não teórica, moralidade aplicada com uma máquina. Eu preciso de um ser humano do meu lado que saiba o que é abraçar um filho ou querer ver um filho se formando. Mas
o potencial dela ser um guarda-reio da segurança está dado. Só que ela não vai conseguir se a gente, como profissional, continuar com a mesma mentalidade de achar que 70%, 80% de adesão à TEV é bom, né? Quer dizer, a gente tem que elevar um pouco o parâmetro de achar que o farmacêutico não pode fazer a correção de dose. E aqui, enfim, me disponga depois ter que me explicar para alguns colegas, a gente tem uma postura de conselhos muito conservadora nesse sentido. Não estou nem falando em relação a IA, estou falando em relação à autonomia profissional. A gente discutir, olha quão longe a gente está de automatizar ou de encarar protocolos onde a IA seja um guarda-reio de segurança, onde a IA, por exemplo, possa olhar, ver se tem indicação de entrar em protocolo e fazer ou uma alteração direta ou uma forte intervenção com a equipe para que o paciente receba a sua profilaxia de TEV, por exemplo. A gente não aceita nem que o farmacêutico faça isso, nem que o físio. Né? A gente não aceita que a pessoa olhe uma dose com 10 vezes mais um erro de vírgula e ele tem que passar pelo crivo de alguém antes de intervir numa prescrição. A gente não aceita que enfermagem, que eu digo uma parte da nossa atividade médica regulatória, mas que a enfermagem, por exemplo, faça prescrição sob protocolo. Sutura foi uma discussão imensa. Então, você tem toda a razão, Branco. Assim, se a nossa mentalidade for sectária e pouco amante da melhoria possível que a gente pode ter em segurança do paciente, se a gente investir nisso, não é ousar só, é investir, porque você tem que investir em pesquisa, a gente realmente não vai conseguir dar o salto na saúde e vai continuar desperdiçando dinheiro e deixando os pacientes sem tratamento. Renato, vamos falar um pouco de educação médica e IA. Nós sabemos que hoje nós temos um maior desafio do ser humano hoje, de um brasileiro comum, é ter uma dor no peito, no início de infarto, e ser atendido, talvez, por uma pessoa que não saiba identificar. Apesar de eu ter dor no peito, com formigamento à esquerda, ser hipertenso, obeso. Nós temos hoje um impacto enorme, né? Porque os pronto atendimento da maioria dos hospitais públicos e privados é tocado por pessoas inexperientes. Muitos estão fazendo residência ainda, ou nem fazem residência, porque é impossível ter médico com residência em todas as estruturas nesse momento. 50% dos nossos médicos não têm nem residência, nem especialidade médica hoje no Brasil. É um desafio. A IA poderia ser uma ferramenta, um copiloto para ajudar o médico a fechar um diagnóstico, a buscar melhor terapêutica, os dois juntos. Porque eu tenho hoje no mundo, né, os jovens hoje, eles são muito tecnológicos e são acostumados a trabalhar com a computação, né, com a internet e tal. Eu vejo talvez seja uma saída para a gente ter a IA ajudando no processo de decisão do médico. Você acha isso viável? Eu acho, Branco, quando você olha o cenário, né? Você vê um cenário que a gente tem que estar preocupado como sociedade, porque a gente tem hoje 500 mil médicos, né, no Brasil. Em 2035, a gente vai para 1 milhão. Né? Então, a gente, em 10 anos, vai dobrar o número de médicos que vão estar no mercado. Não subiu muito o número de vagas de residência e você vê um progressivo desinteresse em especialização. Há uma discussão se a especialização lato sensu é uma resposta
para esse número de profissionais se formando, mas, para ser muito sincero, você vê, a gente tem a discussão, não falta médico. O salário inicial de um médico, muitas vezes sem especialização, é em torno de R$16.000. Eu ouso dizer que não tem nenhuma profissão que um recém-formado consegue um emprego ganhando R$16.000, dá um plantão por semana mais 1.500, ele ganha 20, 25 mil muito rápido no início da carreira. Depois é muito difícil progredir. E aí o salário vai ficando muito injusto para quem vai fazendo uma residência, um mestrado, um doutorado, que não consegue, a menos que tenha outras vias de empreender, elevar o seu padrão de vida. Então, esse cenário aponta para uma coisa perigosa, que eu vou ter uma leva de gente entrando sem especialização e tudo indica que o mercado vai absorver. Provavelmente deve ter uma queda ou o salário vai deixar de subir tanto quanto subiu nos últimos anos, mas se o salário inicial é R$16.000, eu estou falando aqui, por exemplo, um contrato de PSF, por exemplo, em alguns municípios, para 40 horas. Se você tem isso, você tem um mercado que vai absorver. Então, essa pessoa que acabou de sair da formação, por melhor que ela seja, ela vai estar atuando num pronto-socorro de um hospital secundário, vai estar entrando numa OBS, resolvendo desde puericultura até controlando a diabetes da população idosa, e ele não foi, via de regra, preparado para esse cenário. E aí tem um ponto da tecnologia, que a tecnologia tem um fenômeno de democratizar conhecimento. E isso é muito interessante. Eu vou usar o exemplo, por exemplo, do que acontece com a robótica. Quando a gente se formou, sem robótica, você tinha lá os 3 cirurgiões no Brasil que tinham, por exemplo, a menor taxa de disfunção erétil ou incontinência vesical quando operava um câncer de próstata. E era meio que restrito a um grau de habilidade manual diferenciado. Quando você começa a ter a robótica, que é um exemplo caro, né, vamos chamar assim, mas a IA talvez seja um exemplo barato, você começa a nivelar. Você não precisa de uma curva de treinamento ou de uma habilidade natural tão sobrenatural para ter um desempenho bom na cirurgia, para não gerar tanta sequela, para não gerar tanta incontinência. Então, a tecnologia vai tendo esse poder de melhorar o desempenho para quem tem desempenho médio. Então, eu vejo com muita esperança que alguém que tenha um AVC no interior do Tocantins, num local onde não tem um neurologista, consiga, com assessoramento por IA, receber o mesmo treinamento, o mesmo tratamento, com um perfil muito razoável de segurança do que alguém que vai para um hospital de referência do eixo paulista. Porque essa é a função mais nobre da tecnologia. Ela conseguir operacionalizar o conhecimento. A gente consegue fazer com o nosso Excel coisas que empresas inteiras não conseguiam fazer atrás. A gente consegue fazer com o celular e com o aplicativo a câmera do celular detectar ou acionar se tiver, por exemplo, uma mancha parecida com melanoma, mesmo sem ser um profissional dermatologista. Então, essa democratização, eu olho com ótimos olhos e vejo que... Só que isso, né, Branco, tem que investir. Então, a gente tem que mudar o panorama regulatório, tem que começar a ter uma discussão sobre modelo de ciência dentro das universidades e como usar conhecimento que está aprisionado em caixa preta. O modelo de caixa preta, a gente não sabe o que está dentro de um algoritmo.
Você, no máximo, vai sabendo o que entra e o que sai. Mas a parte substancial da IA não é explicável. Algumas você até consegue ter modelo de explicação. Então, a gente vai ter que discutir dentro da universidade, dentro da formação, qual é o procedimento para eu incorporar algoritmos tipo caixa preta. E outras coisas, né? Como é que eu lido com a generativa, como é que eu coloco ela para sintetizar grandes volumes de informação, como que é a boa prática. Você vê, por exemplo, hoje tem algumas ferramentas que sintetizam literatura. Então, por exemplo, o Elsevier desenvolveu uma própria em cima da curadoria do Elsevier, que é o Clinical Key AI, alguma coisa assim. Você tem a Open Evidence, também, que é internacional. Aqui no Brasil você tem a IntelliDoctor. Você tem uma curadoria ali que resume evidência científica. Você põe lá um problema, uma descrição de caso clínico, e ele te sugere artigo, te faz uma discussão cada vez melhor, né? Essas coisas vão evoluindo. Se a gente não aprender a lidar com isso de maneira concreta, a gente vai ter mais tecnologia do que o que a gente consegue usar. Aí não só não vai ler o paper porque a vida é corrida, claro, sempre tem os que leem muito, mas também não vai usar IA quando a gente precisar dela, e vai continuar prescrevendo o mesmo tratamento de 20 anos atrás. Então, eu acho que essa questão da educação, Branco, é muito central, e a gente ainda não tem as respostas, né? A gente ainda não sabe isso, a gente ainda não sabe como usar. E você tem algum modelo que já está sendo testado, que você conhece, focado em educação médica com IA? É muito novo tudo, né? Você tem, na verdade, hoje, mais experimentação do que grandes usos. O que você vê que é muito frequente, isso em geral vem acoplado nos hospitais, junto aos seus projetos de inovação com um aspecto educacional, ou seja, isso gera discussão, gera paper, gera aprendizado para os residentes, você começa a ver a incorporação segmentar. Então, o que eu chamo de incorporação segmentar? Hoje, talvez, pelo menos para os hospitais com quem eu tenho tido diálogo, alguns de São Paulo e fora, o pessoal da imagem já está incorporando ferozmente. Então, imagem é uma coisa que entrou muito, e isso vem com uma mudança de filosofia do próprio radiologista. O que antes era visto com desconfiança, hoje, alguns radiologistas já descrevem que se sentem inseguros de liberar, sei lá, uma mamografia antes de passar pelo crivo da IA para ver se ele não comeu bola em algum ponto. Você começa a ver, por exemplo, plantonista em alguns hospitais que usam o sistema de risco. Você vê algumas incorporações, por exemplo, um modelo, e aí às vezes é desenvolvido no próprio local, às vezes é algo mais comercial, mas tem alguns hospitais usando, por exemplo, o modelo de predição de internação. Né? Então o paciente entra em cima de sinal vital, de histórico, etc., ele já dá um aviso para o GDL e para o médico: olha, este paciente tem alto potencial para internação. Para você já começar a reservar o leito antes, já fica todo um arcabouço de ações preparados. Então, você já começa a ver que o uso é educativo. Então, eu não vejo como a gente fazer educação em IA desvinculado do uso, porque a gente ainda não tem essa estabilidade do uso para poder gerar um processo educativo. A BP, onde eu estava até novembro do ano passado, a gente lançou 2 cursos na época de IA para médicos. Lotou. Um interesse brutal, profissionais que tinham experiência mais em academia, profissionais que eram de consultório e que enxergavam: olha, eu preciso entender o que está acontecendo.
mas no fundo, essas discussões vão para o uso. O que vai te educar é o uso. E depois a gente vai ter conhecimento para começar a incorporar na formação. Interessante, né? Porque eu me lembro que antes, a internet, quando surge, surge o Google vira uma peça importante de pesquisa. Aí, quando surge, como se começou-se a diagnosticar a hepatite C, e surgiu um tratamento. Era muito interessante que os pacientes chegavam com diagnóstico de hepatite C, ele chegava muito bem preparado. Ele sabia como pegou, qual é a epidemiologia, qual era o tratamento melhor para ele, onde o governo dava, onde o governo não dava a medicação. Extremamente interessante. Foi um movimento muito grande. Hoje, o tratamento que se usava uma medicação subcutânea, que era horrível, hoje é comprimido, revolucionou. Mas a hepatite C foi um marco muito na minha carreira, porque ela chamava a atenção que o paciente era muito bem preparado. Isso levava certos médicos a questionar como o paciente sabe mais do que o médico, e em muitas situações ele sabia mais do que o médico, que não tinha experiência naquela situação. E a IA? Ela não vai causar um enorme impacto? Hoje, se eu pego o chat GTP e consigo, pago lá a pesquisa, ela já vem muito mais estruturada. Se eu faço a pergunta, como é que eu trato uma hepatite C, o que, que vai acontecer, então ela chega totalmente mastigada em todos os seus aspectos. Como vai dar esse conflito com o médico no dia a dia, para várias patologias? O paciente chegou, eu estou infartando, o que, que o senhor vai fazer? Bom, eu sempre ouvi, né, dos colegas isso, né? Ah, poxa, agora é o Dr. Google, né? E isso, em geral, é mal visto. Tem uma questão de cidadania que é assim, né? Se a informação está disponível, é difícil a gente instituir uma curadoria para essa informação e imaginar que o paciente vai sempre seguir sites de referência ou informação para leigo, né? Porque é um outro movimento também que eu vi que você pega, por exemplo, um material que tenha a clínica Mayo para educação de paciente, é lindo, mas o paciente é mais curioso do que o material. Então ele vai olhar, tem pesquisa que está saindo, ele vai no chat GPT, etc. Então acho que tem essa coisa natural da curiosidade humana que a gente nunca vai conseguir frear. E acho que a gente também não deveria frear, a gente tem que, acho que, tentar trazer informação de qualidade para o paciente. Mas respondendo a tua pergunta, Branco, eu acho que assim, uma das grandes qualidades que o médico vai ter que desenvolver, uma das grandes habilidades, primeiro, é saber falar não sei na frente do paciente e saber fazer uma boa consulta de IA quando o caso assim necessitar. Então, assim, tá difícil fechar o diagnóstico. A boa medicina do futuro vai passar, a meu ver, por um diálogo muito sincero e por uma consulta, revisão de literatura. Aí a gente tem que entender um pouco melhor para onde isso vai encaminhar. Mas o médico que não usar IA, esse, aliás, é uma frase que é mal interpretada, que ele fala assim, a IA não vai substituir o médico, mas ela vai substituir o médico que não usa IA. Eu, como paciente, se eu tiver algo que é um pouco fora do beabá, que talvez ninguém precise de uma IA para decidir se opera ou não uma senhora de 46 anos com uma colelitíase importante, sintomática e rígida. Mas talvez para investigar um jovem que apresenta, por exemplo, fadiga crônica, que é das coisas que a gente entende pouco, doenças imunológicas, policomorbidades que ultrapassam um pouco o nosso conhecimento diário. Talvez não deveria ser uma vergonha ou um tabu a gente interromper não, desculpa, mas incluir dentro do rito clínico
a opinião de IA e a discussão aberta com o algoritmo. Então, eu acho que o paciente ter acesso a IA vai pressionar que a gente também tenha acesso a boa IA, bem treinada, monitorada, com uma boa curadoria, para a gente poder dar um tratamento melhor e responder à dúvida que o paciente tem. Como você falou, é muito interessante que a gente precisa aprender a ouvir, né? Eu hoje recebi uma ligação do pessoal que libera o cartão do idoso, dizendo assim: doutor, o seu cartão de idoso foi liberado, pode pagar, pode passar para pegar. Então, a gente precisa mudar o paradigma, né? Você, aos 61, você já é considerado um idoso desse país, né? Então, você tem um enorme impacto. Mas eu gostaria de ouvir suas considerações finais, Renato. Você sempre enriquece muito o debate com suas reflexões. E eu costumo brincar, eu gosto muito de uma frase que diz assim, que o sucesso é tropeçar de fracasso em fracasso e não perder o entusiasmo. Então, eu sou entusiasta da segurança do paciente, da IA, porque, de uma forma geral, a gente tem que encontrar uma solução para esse número de mortes desnecessárias que o sistema de saúde continua, apesar de todo o seu avanço, todas as questões que a gente evoluiu na segurança do paciente, a mortalidade não teve impacto nenhum. Nós estamos continuando morrendo pessoas que não deveriam morrer. Bom, Branco, essa questão dos nossos anos, né? Quando a gente faz uma avaliação crítica de tudo que andou o movimento de segurança do paciente, acho que teve avanços nítidos, mas a gente não conseguiu mudar a ordem de grandeza dos eventos. Você vê algumas instituições atingindo níveis de excelência, mesmo dentro do nível de excelência, com taxa de erro, desperdício, danos não intencionais, algumas vezes grotesco, salve James Reason, que demonstrou por que todo evento é grotesco, né? Porque você olha de trás para frente e você não vê as outras que as barreiras criaram, mas é uma hipocrisia alguém sustentar em sã consciência de que a gente atingiu patamares aceitáveis, né? Acho que isso é um ponto que a gente tem que ter. O meu grande medo com a IA não é o potencial dela. Meu grande medo não é se ela vai dominar o ser humano ou tirar os empregos. Até hoje eu não consegui achar na história algo que melhora a produtividade, que a médio prazo, o curto prazo, costuma ser turbulento. E acho que aqui os nossos governantes, a sociedade tem uma tarefa muito grande de discutir transições de curto prazo. Mas quando se aumenta a produtividade da humanidade, a humanidade caminha para frente. Então, eu particularmente tenho um otimismo grande no potencial da IA transformar positivamente nossas vidas e o sistema de saúde. Meu grande medo é a mentalidade que a gente tem de não incorporação e de não conseguir, no prazo curto de uma geração, mudar o modelo de interesses que a gente gera dentro da saúde. Se a nossa mentalidade for, não, só o médico pode decidir, se a nossa mentalidade for, não existe equipe multiprofissional, só o ator com CRM é que consegue fazer as coisas, relutância em incorporar IA, relutância em trazer a discussão de modelo, o que é conhecimento na hora do Big Data, né? Na época do Big Data, como que o conhecimento se estrutura, e em que momento que ele é seguro de ser aplicado. Se a gente mantiver a mesma cabeça que a gente tem em relação à epistemologia da IA, ou seja, o que ela traz, que muda a ciência e a forma como a gente produz a nossa prática,
Porque, no fundo, ciência não é para ser só no livro, né? Ela é para traduzir em técnica, em mudança técnica. Aí eu acho que vai ser assim, o pior desperdício que a gente pode ter. A gente vai ter IA para o que ela pode resolver, mas não vai ter capacidade humana de incorporar IA na nossa prática e transformar o sistema de saúde. E aí eu acho que a resposta não é rápida, Branco. Aí eu acho que a gente ainda tem muito piloto a ser feito em hospital, muita pesquisa a ser feita, muita discussão regulatória ainda a ser encarada, mas quanto antes a gente começar, melhor é. Eu acho importante, o que você falou é super importante. A humanidade sempre andou para frente. Eu acho que o maior desafio da gente chama-se populacional. No início do século XX, nós tínhamos 1 bilhão de habitantes. Hoje nós temos quase 8 bilhões de habitantes. Então a história é uma outra história. Talvez nós estamos fazendo um momento de transição importante, Renato. Mas muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Esperamos encontrar novamente para aprofundar mais esse tema. Muito obrigado. Imenso prazer, Branco. Obrigado também pelo convite, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente.